a parte histológica. Então, só recapitulando lá, então, de como que é composto o néfron, né? A gente tem o glomérulo em cima, formado o corpúsculo, né? Que é o corpúsculo renal, também chamado de corpúsculo de Malpighi. Ele fica lá na porção cortical do rim, formado pelo glomérulo e pela cápsula de Bowman, que é a porção inicial do túbulo. Depois tem um túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo distal e túbulo coletor. Então, vamos começar do corpúsculo. O corpúsculo é formado pelo glomérulo, que é a parte vascular dele, e pela cápsula de Bowman, que é essa estrutura que envolve ele, que é uma diferenciação dos túbulos, né? Ele meio que abraça esse espaço vascular e se diferenciou. Então, a gente tem uma arteríola aferente, que é de onde chega o sangue, e aí ela entra dentro desse glomérulo para formar, e ela se ramifica em várias arteríolas, muitas arteríolas aqui dentro, e depois todas as arteríolas se unem novamente e formam a arteríola eferente. Essa é a porção vascular, que é chamada de polo vascular também do corpúsculo, e que na histologia a gente consegue ver aqui em cima, que é de onde entra e de onde sai. Depois a gente tem a cápsula de Bowman, que ela é composta por 2 folhetos, um folheto parietal, que forma a porção externa desse envoltório, e uma porção interna que fica colado, e uma porção parietal, desculpa, que fica colado lá nos vasos. Depois a gente tem um túbulo. Então, sobre a cápsula de Bowman, o folheto parietal dela, que é essa porçãozinha que fica em volta, ele é composto por epitélio simples pavimentoso. Desculpa. E não tem muita função, assim, na fisiológica normal. Ele só fica limitando mesmo. Depois a gente tem um folheto visceral, que ele não é um epitélio comum. Ele é composto por podócitos. Podócitos, a gente consegue ver aqui nessa imagem, que são tipo células que... É uma célula que ramifica vários pedacinhos e formam braços, formam vários bracinhos, assim. Então, ele envolve as células, mas a gente consegue perceber que deixa vários espaços também. E é preciso desse espaço para que aconteça a filtragem, né? E além dos podócitos dentro aqui da parte glomerular, a gente tem os capilares dos vasos que passam ali dentro, que são os capilares fenestrados, que são esses vasinhos que ele é todo furadinho, assim. Tipo, os capilares, eles têm 3 níveis. Podem ser um capilar normal, né, tipo fechado, um vaso. Tem um capilar fenestrado, que é essas bolinhas, que é encontrado no rim. E a gente pode ter, depois do fenestrado, a gente pode ter aqueles sinusoides, que é encontrado lá no fígado, que são capilares com estruturas muito maiores, assim, de espaço entre uma célula e outra, para que o sangue possa percorrer, porque lá no fígado a gente precisa de um fluxo muito maior, né, para poder encontrar os macrófagos e tal, e fazer tudo que precisa ser feito pelos hepatócitos. E esse espaço que fica entre o glomérulo e o folheto parietal é o espaço capsular, que é onde, depois que ser filtrado, é onde depois que o sangue passar, é onde vai cair o filtrado glomerular aqui dentro, para depois cair no tubo. Eu acho que é isso de glomérulo. Aliás, desculpa. Uma coisa importante ainda dentro do glomérulo é a membrana basal glomerular. Ela tem uma importância muito grande dentro dessa parte e muitas patologias acomete a membrana. Então, é importante a gente saber onde ela está e do que ela é feita e como ela se alimenta. Então, a membrana basal glomerular nada mais é do que a junção da membrana basal, tanto dos podócitos quanto do endotélio. É o ponto onde essas células se encontram. E ela é formada por 3 camadas. Ela tem 2 lâminas raras, uma interna e uma externa, e uma lâmina densa. E na microscopia eletrônica, a gente consegue perceber essa questão de cores, assim. A gente tem uma porção mais clarinha aqui na parte de cima, que está próximo dos podócitos, que essa é a rara externa, e a gente tem uma mais clarinha na parte de dentro, em contato com o endotélio vascular, que é chamado de rara interna, e tem essa parte mais escura no meio, que é chamada de lâmina densa.
E essa membrana basal glomerular, ela forma uma barreira de filtrado glomerular. É em função dela que muitas coisas não passam através das células, ou passam, né, depende. A lâmina densa, então, ela é constituída, ela é a principal componente, assim, da membrana basal. As lâminas rara interna e externa, elas são compostas meio que proteoglicano, substâncias tipo integrina, assim, coisas que prendem a célula. Mas a lâmina densa, ela tem uma estrutura diferente. Ela é composta de colágeno 4, laminina e proteoglicanos aniônicos. O colágeno 4, se vocês lembrarem, é aquele que, se eu não me engano, é aquele que parece a tela de galinheiro. Se eu estiver errado, alguém me corrige aí. E a laminina é uma outra estrutura, que elas formam como se fosse uma rede, uma trama, assim, e que elas são uma barreira, literalmente uma barreira física para macromoléculas, tipo proteína, essas células e tal. Por isso que elas não passam, por causa dessas duas estruturas. E o proteoglicano aniônico, elas retêm, ou seja, proteoglicanos carregados negativamente, eles retêm as moléculas de carga positiva. Então, essa é a importância da membrana basal. Ela abraça toda a estrutura de vaso e cápsula parietal de Bowman e meio que filtra o que vai ser passado. Então, só para concluir essa questão da membrana basal, olhando essa imagem aqui, a estrutura usual dela é assim. Tem um endotélio, ele fica envolto pela membrana basal e em contato com o podócito. Só que algumas vezes pode acontecer de uma membrana basal ela envolver mais de um vaso, assim, e mais de um ramo do podócito. E quando isso acontece, fica um espaço entre um vaso e outro, por exemplo. E quem ocupa esse espaço nesse momento são as chamadas células mesangiais. As células mesangiais, elas são encontradas, então, nas paredes dos glomérulos, nas paredes capilares dos glomérulos, nessa situação assim, quando se tem um espaço entre a membrana basal e os podócitos, né? Ela tem uma função contrátil, então ela responde à angiotensina, fator natriurético arterial, ela pode tanto relaxar quanto contrair, então se ela responde à angiotensina, ela contrai, se ela responde a fator natriurético, ou seja, para perder sal, ela dilata e permite que o sangue passe mais por ali. E, além disso, ela tem uma função de suporte, estrutura, síntese de matrizes. E essa estrutura mesangial também, ela é bastante acometida em várias doenças, assim, pelo que eu lembro de ter ouvido. Então, são essas células que ficam ali no meio dos vasos, dos podócitos, e tem essa função contrátil e responde a alguns hormônios, como a angiotensina e o fator natriurético. Não. Então, só para a gente começar a pensar em algumas coisas, fazer uma correlação clínica, as glomerulonefrites são doenças que têm como base um processo inflamatório, tanto esse sufixo "it". Então, caracteristicamente, essas doenças elas têm um componente imunológico dentro delas, seja um depósito de imunocomplexo, seja sei lá, lúpus, por exemplo, gerando algum acometimento, vai ter algum componente imunológico dentro disso. Ao passo que doenças não inflamatórias, geralmente elas são chamadas de nefropatia ou glomerulopatias também. Então a gente já consegue fazer uma diferenciação bem grande do que pensar só pelo nome da doença. E uma coisa que também recomendo muito quando se fala em nefrologia é pensar em diagnósticos sindrômicos primeiro, e depois disso a gente começa a pensar de onde pode estar vindo, de onde pode ser o lugar anatômico do problema, qual pode ser a etiologia disso. Então, os 3 grandes grupos de doenças glomerulares, assim, é a síndrome nefrítica, que é um processo inflamatório, uma GNRP, que é uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, que ela não deixa de ser uma síndrome nefrítica, mas é que ela progride muito rápido, tipo, coisa de 3 meses assim, a pessoa perde função renal. E uma síndrome nefrótica, que tem outra etiologia. Aqui eu trouxe só uma lista gigante, assim, que na minha cabeça é muito perdido, assim, que é muito nefrite, nefrote, não sei o que lá. E, tipo, membranosa, eleição mínima, e eu não conseguia entender onde cada coisa entrava, sabe? Para mim era tudo problema no rim e eu não sabia o que era o que. Não vou falar todas, mas, tipo,
Aqui a gente tem um resumão bem das causas de nefrítica, de rapidamente progressiva e de síndrome nefrótica. E que daí a gente já começa a perceber que tem vários nomes já levam a pensar em algumas questões, tipo, glomerulopatia membranosa, é algum problema na membrana basal daquele rim. Então a gente já sabe onde que é a posição anatômica, o que pode estar cometendo e o que a gente poderia encontrar dentro disso, sabe? Membrana proliferativa, enfim. Então aqui só um resumão geral do que do que são essas doenças, né? Tipo, a gente tem a estrutura glomerular, em verdinho aqui a gente teria a membrana basal, que tem aquela função de filtro, né? Dentro dela a gente tem as células mesangiais e os podócitos em volta aqui, formando a porção parietal da cápsula de Bowman. Então, lesões lesões de continuidade nessa membrana basal, assim, permite que aquele processo de filtração seja muito prejudicado. Então, a gente começa a encontrar estruturas e coisas dentro do filtrado que usualmente seriam parados por essa barreira, tipo células, proteínas, sei lá, fibrina, que não passaria porque é uma molécula maior. E em resposta a todo esse vazamento de substâncias inflamatórias que degradam a membrana, a gente pode ter uma resposta também, que isso aqui é mais para aquela rapidamente progressiva. Eu só estou trazendo como exemplo mesmo, não é nada sobre histologia. Que ela pode responder, e tipo, a porção parietal da cápsula de Bowman, a porção de fora aqui, ela começa a responder e gerar um monte de fibrose aqui dentro desse tecido, e começa a reduzir o espaço de filtrado, esse espaço de Bowman aqui, onde cairia o filtrado. Então, essas são alterações que a gente pode pensar em encontrar assim. Agora, sobre a histologia dos túbulos. Sobre glomérulos, eu acho que é uma parte mais importante, assim, entender mesmo quem é esse mesanjo, o que é a membrana basal e onde ela está. Então, eu acho que é importante meio que ficar fixo isso. Deu para entender direitinho o que é o quê? Sim, super bem. Beleza. Então, vamos para os túbulos. O túbulo contorcido proximal, ele é um epitélio simples, cúbico, com borda em escova. A Ana vai falar lá na fisiologia, mas se vocês lembrarem, grande parte da reabsorção do que é excretado no filtrado glomerular é reabsorvido nesse túbulo proximal. Então, tipo, a maior parte da glicose é reabsorvida nessa porção. Então, para isso, eles precisam de muita energia, né, para poder fazer esse transporte ativo. Então, essas células, além de apresentar esses canalículos que reabsorvem macromoléculas que passaram pelo filtrado, eles são mais acidófilos, eles são mais, se vocês compararem com esse grupo de células, eles são mais roxinhos, assim, porque eles têm muita mitocôndria, eles precisam de energia, então eles são mais coloridos. E essas células, esse grupo de células também, esse grupo de células do túbulo contorcido proximal, eles têm núcleos mais esparsos. Então, quando você faz um corte transversal, você acaba vendo uma estrutura arredondada, mas com um núcleo aqui e outro núcleo acolá. Tipo, não é tipo isso aqui, que é uma carreirinha de núcleos. Então, é uma forma de diferenciar na lâmina quem que é túbulo contorcido proximal de outras estruturas. É uma estrutura mais acidófila e com núcleos mais separados um do outro, assim. Já a alça de Henle, se vocês lembrarem a posição dela, ela vai ser muito mais encontrada na porção medular do rim, não tanto na porção cortical. Ela é um epitélio simples pavimentoso, é um disquinho assim que parece até, se for comparar com outras coisas, parece até uma arteríola, mas ela não tem conteúdo de hemácias dentro dela e tal. E a grande função da alça de Henle é retenção de água. E ela gerar uma urina hipertônica. Essa é a função dela, conseguir concentrar a nossa urina. Então, aquilo que eu já tinha falado, a porção descendente ela é permeável à água, ou seja, ela permite que a água saia de dentro dela, né? E a porção ascendente é impermeável à água, então ela consegue fazer essa regulação.
Não tem muito, não. Túbulo contorcido distal, ele é um epitélio cúbico simples, então a gente consegue ver aqui. Ele não possui borda e escovas, porque ele já não tem mais que absorver tanta coisa quanto o túbulo proximal tinha que absorver. O que tinha, aqui está chegando no xixi já está chegando no fim do processo. O que tinha que ser feito já era para ter sido feito. Aqui é tipo o ajuste final, é a pitadinha do final do tempero que a gente tem que colocar. Ele tem um lumen mais aberto, se comparado com aquela outra estrutura, justamente por não ter essas velocidades, tipo aqui, ó, a gente encontraria. Aqui ficou bem grande, mas deve ser um corte mais oblíquo, assim. E ele tem essa característica de ter vários núcleos um do lado do outro. Uma outra característica do túbulo contorcido proximal é que no ponto em que ele encontra com as arteriolas aferente e eferente, tipo, vou voltar aqui nessa imagem só para ficar claro, peraí. Aqui nesse ponto, quando ele encontra a arteriola aferente e eferente, ele sofre uma alteração nesse tipo celular dele. Ele passa a ser umas células mais colunares, mais alongadas, e com os núcleos também mais alongados. E isso é a famosa mácula densa. Essa mácula densa, entre outras coisas que ela faz, que não são muitas mais, ela é sensível ao sódio que tem dentro desse xixi, que já está chegando lá. Ela consegue perceber quanto sódio está sendo excretado. Por exemplo, se chegou um monte de sódio lá no final do túbulo contorcido distal, essa mácula densa olha e fala, putz, está filtrando muita coisa, eu vou ter que alterar. Eu vou ter que reduzir essa filtração, né? Se está chegando muito sódio, é porque está filtrando demais. E o contrário também é verdadeiro. Se tem pouco sódio, é porque está filtrando de menos. Então, ela tem uma relação muito próxima com essas artérias, porque tem um aparelho, várias estruturas que, junto com a mácula densa, deixa eu ver, não coloquei, ela forma o aparelho justa-glomerular, que são, tipo, células que ficam em volta do... Eu vou usar aquela imagem que fica mais fácil de explicar. Células, aqui olha, no próprio vaso, elas sofrem modificação, e são as células justaglomerulares, que tudo isso junto, eles podem contrair esses vasos aferente ou eferente e alterar essa questão da filtração. Por exemplo, se chegou sódio demais aqui no final, é porque está filtrando demais. Então, se está filtrando demais, eu tenho que fechar a torneira que entra. Então, eu tenho uma vasoconstrição da artéria aferente e uma vasodilatação da eferente, ou seja, entra pouco e sai muito. Então, quer dizer que sobra pouco sangue aqui dentro para ser filtrado. Já ao contrário é a mesma coisa. Chegou pouco sódio aqui, ela fala, putz, nossa, tá filtrando muito pouco esse rim. Não posso deixar o meu rim sem filtrar, porque o rim ele precisa desse fluxo. E lembrando que o rim ele é um órgão que tem a maior quantidade de fluxo sanguíneo, passa tipo 1 litro de sangue por minuto dentro dele. Então, tem pouco sódio, tá filtrando pouco. Vou abrir a torneira que entra. A arteriola aferente se dilata, a eferente fecha, então, tipo, você represa mais sangue aqui, você filtra mais, você gera uma pressão hidrostática maior para que esse filtrado aconteça. E tudo isso se deve, então, às respostas àquela rota de renina, angiotensina, aldosterona. A gente tem a síntese desses hormônios aqui, que só para lembrar, né, tipo, aqui eles geram a renina, então, ela vai lá ativar o angiotensinogênio, que é formado no fígado, aí vira angiotensina 1, vai lá para o pulmão e ativa angiotensina 1 e angiotensina 2 através da enzima conversora da angiotensina, a ECA. Então, ela responde a isso, contrai ou não contrai a arteriola aferente e eferente. Então, ela é um aparelho de autorregulação do rim, assim. E nos túbulos coletores, e nos ductos coletores, não tem muita alteração mais. Ele é um epitélio, varia, na verdade, que ele varia de cúbico a colunar simples, mas não tem muito mais especialização, assim, não tem balde escova, não tem nenhum outro mecanismo especial. É só um tubo mesmo que vai conduzir o xixi para fora agora até chegar na urina.